3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo humilha o Grêmio aqui no Morumbi e respira na tabela. O tricolor gaúcho quase não toca na bola e o Renato balança, hein? Tá pressionado, a gente vai ter que falar sobre esse jogo, olha onde eu tô. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Gente, que chocolate! Foi um passeio, um vareio. Você pode utilizar o adjetivo que você quiser. O São Paulo parecia estar disputando aqui a final da Copa do Brasil, a final de um grande título. Entrou para competir, para disputar, bem diferente do que aconteceu lá na Serrinha contra o Goiás no meio da semana. E aí, por isso, né, acabou rendendo muitas críticas ao elenco, né? Pô, o elenco, será que relaxou depois do título? E não podia, porque a situação da tabela não indica isso. O São Paulo começou o jogo com 35 pontos, 5 da zona do rebaixamento. Chegou aos 38. E mais do que pontuar, mais do que apenas os 3 pontos, o São Paulo mandou no jogo. Mandou, mas assim, embrulhou o Grêmio e colocou no bolso. O Lucas Moura fez um jogo absurdo. O Rames Rodrigues, né, em alta depois da data FIFA, voltou como titular e deu 2 assistências. O Luciano, que entrou no finalzinho do jogo, um jogador que, né, costuma ser o rebelde, tá aceitando de boa a reserva, foi assim na Copa do Brasil, hoje entrou, deixou o dele também. O Nestor virou um cara de grupo hoje aqui, né? O cara que foi super importante no título, entrou na segunda etapa também. O São Paulo simplesmente não deixou o Grêmio respirar. E é aí que eu preciso abordar também o lado gremista da história. Porque o Grêmio vem de 2 pancadas, uma derrota no Grenal, com o Renato não dando entrevista coletiva, aquela crise que se estendeu ao longo de toda a semana, o jogo contra o Atlético Paranaense, uma vitória, uma virada dentro de casa, 2 derrotas seguidas e o G4 ameaçado. Inexplicavelmente, eu não sei como dizer isso pra vocês, mas nesse momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o Grêmio está no G4. O Grêmio, com esse futebol medonho que apresentou aqui, é um time de G4. Mas é claro que a gente sabe que, enfim, é aquela história do elefante na sala, né? A gente não sabe como ele chegou ali, mas não é o lugar dele. É o que está aparecendo. O Grêmio esgotou, esticou a corda, chegou no seu limite. E hoje está percebendo que, enfim, a questão da tabela se desenvolver no domingo vai fazer com que o Grêmio caia do G4. E se não for agora, vai ser na sequência. O Grêmio tem um joguinho aí no meio da semana que é o Flamengo na sua arena. O Flamengo, que é o time que o Grêmio tem um trauma nos últimos anos, né? Não consegue vencer de jeito nenhum. E não terá o seu principal jogador. Deu pena dele, viu? Luizito Soares, não só pena, como assim, não entendi muita coisa. O Luizito estava isolado dentro da escalação inicial do Renato, só com o Cristaldo, né, para colar ali com ele, porque o Renato devolve o sistema de 3 zagueiros sem o Jeromel, bota o Vini, o Bruno Alves e o Kahneman. Coloca o Josué no meio de campo, né, que até acho que tentou, enfim, é um moleque de muito talento e tal, mas tá numa fogueira danada. Com Pepe e Vijaçante, o Wesley Costa como lateral esquerdo, ninguém queria o Fábio durante a semana, com a suspensão do Reinaldo, pois bem, o menino sentiu e acabou errando bizonhamente no gol do Luciano, né? Ele enquadra o corpo errado, perde a bola, o Grando também não sai do gol, fica naquele vou não vou e o Luciano acaba fazendo o terceiro gol. Claro que esse gol ele não resultou na derrota, foi só a pá de cal, foi só a tampa do caixão, mas é ruim, né? Você estrear num jogo fora de casa, uma fogueira danada. O Grêmio tem dificuldade de elenco, tem muitas limitações. O Galdino foi a solução em determinado momento. O Lucas Bessosi, que é um menino que veio até para sub-20 e tal, ele tem 20 anos, mas que já está sendo, né, daqui a pouco uma solução, não aconteceu. E como eu estava falando, voltando no Soares, ele ficou isolado o jogo inteiro. O Cristaldo, inclusive, sai no primeiro tempo, porque o Renato percebe, né, que o jogo não se vislumbra, né, para o Grêmio e coloca o menino Natan Fernandes, que é uma velocidade, que é um segundo atacante, para tentar colar no Soares. Não adianta, porque o Grêmio não fica com a bola. Então não há construção. Muitas vezes esses caras, esses atacantes, têm que marcar o time do São Paulo, que esse sim brigou, competiu, correu e deu muito trabalho pro Grêmio. E aí o Soares começou a cobrar falta, começou a cobrar escanteio, começou a tentar finalizações, começou a sair da área para armar o jogo e não tinha ninguém na área. Ele tentou jogar sozinho, brigou com a arbitragem o jogo inteiro e tomou um amarelo. O terceiro não joga contra o Flamengo. Os problemas, eles só se acumulam. Mas o Grêmio não jogou bem taticamente, tecnicamente, competitivamente. O Grêmio teve nada aqui. Ele não teve a parte tática, a parte técnica, a parte física, a parte intensa, a parte competitiva. O Grêmio não esteve em campo nesse momento. Não tirando os méritos do São Paulo, evidentemente, que aproveitou e inclusive fez 3 gols e poderia ter feito mais. O primeiro tempo termina só 1-0 para o São Paulo, no gol de bola parada até do Michel Araújo, mas poderia ter sido mais. O São Paulo cansou de perder gols com o David, com o Rames, com o Michel Araújo.
E o Grêmio meio que torce para o primeiro tempo terminar, né? E o Renato já tinha feito uma troca na primeira etapa. Vem o segundo tempo, o Grêmio esboça uma reação em termos de empenho, em termos de postura. Mas o São Paulo também, visivelmente, espera um pouco mais, se protege um pouco mais, administra um pouco mais. É uma vantagem ainda curta, né, por 1-0, mas ele espera o momento certo. E aí, quando os espaços se abriam, o São Paulo ia de novo. O Grando, que eu não acho que tenha feito um bom jogo, porque o Grando não é um jogador muito seguro no gol, mesmo assim ainda fez alguns milagres, né? Mesmo assim ainda salvou o que seria o terceiro, quarto, quinto gol do São Paulo aqui. Era um atropelo, um amasso. A gente olhava o jogo e falava assim, caramba, é questão de tempo do São Paulo empilhar mais gols. O São Paulo, que já cumpriu a sua meta na temporada, que é o campeão da Copa do Brasil, que tem um ótimo time por conta disso, mas que poderia estar passeando no Campeonato Brasileiro. Não poderia por conta da tabela, né? Precisava dar esse alívio pro torcedor, mas jogou como se fosse um título, jogou para competir, jogou para não oferecer um centímetro pro Grêmio. O Grêmio, quando tentou no segundo tempo ocupar mais o campo ofensivo, mesmo assim não criou uma grande chance clara. Teve uma chegadinha agora no final que o Pablo Maia travou numa boa recuperação. O Rafael não fez uma defesa significativa, a não ser em cobranças de falta do Soares, rasteirinhas e tal, sem levar muito perigo. Foi só. O Grêmio não teve produção ofensiva, o Grêmio não teve a bola no meio de campo, o Grêmio tomou um baile do São Paulo aqui no Morumbi. O Kahneman foi o encarregado de perseguir o Lucas Moura. E coitado, né? Sofreu. E o pior é que ele tomou um cartão por reclamação do primeiro gol. Ficou reclamando que o David lá segurou ele e tudo mais. Assim, de novo, né? O Soares também. O Soares até não toma um cartão por reclamação. Toma por uma falta que até achei bem duvidosa no meio de campo, mas ele reclamou o jogo inteiro, mas coitado, tava sozinho, né? O fato é que o Kahneman, de novo amarelado, teve que sair. Aí o Renato abre mão dos 3 zagueiros, bota mais um jogador no meio, que é o Galdino. E aí o Grêmio tem que depender das soluções do Galdino, do menino Natan Fernandes, do Bessosi, que chegou ontem. O Grêmio chegou no seu limite. Eu não sei se a ausência do Bitelo ela pode ser um diagnóstico, que era um jogador que corria pelo time inteiro, que era muito intenso, que suplantava muitas vezes essa falta que os marcadores têm no meio de campo, porque ele se desdobrava e ainda assim chegava ao ataque. O Bitelo que foi negociado, né, foi vendido na janela. Mas é muito pouco, né? Quando a gente olha, um jogador só faria toda essa diferença. O time não tá bem, o treinador tá com dificuldades de encontrar soluções e o Grêmio está vendo a sua vaga no G4 escorrer entre os dedos, se esfarelar na sua frente. O São Paulo precisava de um jogo assim, precisava recuperar aquela tranquilidade de agora sim podemos comemorar, somos campeões da Copa do Brasil, porque o São Paulo com esse futebol não vai ser rebaixado, não vai nem flertar com o rebaixamento, tá super tranquilo, vem agora 2 jogos fora de casa, Palmeiras e Atlético Paranaense, vai precisar pontuar, é bom, né, para não deixar se afetar um pouco em relação a isso, mas por isso essa vitória era importante, para que o São Paulo agora pudesse respirar um pouco mais. E o Grêmio, eu vou dizer um negócio, hein? A relação Renato, jogadores, cobranças, diretoria, tá começando a virar um barril de pólvora. E quando os resultados não vêm, isso começa começa a pegar fogo. E pelo que a gente está sentindo, feeling, tá, gente? Tô nessa história já tem um tempinho. Sei como as coisas funcionam. Não sei se o Renato vai sair agora do Grêmio. Não me parece que o presidente Alberto Guerra, que tem uma boa relação com o Renato, vá tomar uma atitude intempestiva. Se você me perguntar, não acho que seja um momento também. Eu acho que cada vez que acontece um tipo de jogo como esse, a gente consegue reavaliar Renato 2024. Ele mesmo deve estar fazendo essa avaliação e a diretoria tem que fazer. Porque aí o Grêmio tem que parar e entender de que o ano está sendo muito mais positivo do que se imaginava, seja com uma vaga na Libertadores, na pré ou até mesmo em Sul-Americana. Sim, não era isso que a gente imaginava quando começou o ano, vindo de uma Série B. Então tem que pensar se o ano vai ser positivo, projetar 2024 e aí sim, o que o Grêmio quer? Contratar um técnico, ver as características do elenco, contratar jogadores pontuais e aí sim pensar o próximo ano. Mas tirar o Renato agora, o Grêmio, infelizmente, é refém do Renato, que é um centralizador, é um ídolo, que escolhe as peças e se envolve em todas as áreas do clube. Quando o Renato saiu do Grêmio, há não muito tempo, vocês viram o que aconteceu. Tirar o Renato agora não é a saída, embora ele não esteja encontrando soluções e não esteja conseguindo fazer um bom trabalho. Resta saber se o Alberto Guerra vai ter essa parcimônia de conseguir esperar até o final do ano ou se ele vai tomar alguma atitude intempestiva, o que eu não acredito. O fato é, membros do Conselho de Administração, pares do presidente, crítica da imprensa fortíssima e da torcida também,
estão fazendo com que Renato esteja com os dias contados no Grêmio. É uma sensação que eu tenho nesse momento diante do que a gente viu aqui. E você, o que acha? Concorda? O Renato tem que sair? E o São Paulo? São Paulo tá de boa, né? Tá tranquilo agora, lua de mel com a torcida. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!